Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8.000 pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Olá amigos da Elétrica e CIA, eu sou Alex Lima. Hoje eu quero trazer para vocês uma videoaula falando sobre transistores, mas no entanto, como o nosso treinamento de eletrônica básica, estamos na reta final, faltando aí 5 semanas para finalizar os 50 circuitos, né, que rola toda sexta-feira, faltam 5 semanas aproximadamente. Eu já estou já gravando as aulas do treinamento de eletrônica avançada ou eletrônica aplicada. Eu vou explicar o porquê que existe essa diferença entre eletrônica para iniciantes e eletrônica avançada. Por exemplo, eletrônica, nós vamos falar sobre transistores aqui. Na eletrônica para iniciante, eletrônica básica, depende, cada um fala de um jeito, você aprende que existe transistor NPN, PNP, você fica sabendo o que é base, coletor, emissor, certo? Você entende que um transistor, você controla o fluxo da corrente entre coletor e emissor através da base. Você coloca um sinal na base, você polariza a base e aí você tem o seu transistor com fluxo de corrente entre coletor e emissor. Você aprende tudo isso na eletrônica básica ou eletrônica para iniciantes. Num estudo mais aprofundado sobre esse assunto, você passa a ter que conhecer o que é o corte, o que é saturação, né? O que é a região linear do transistor. Isso já é um estudo mais aprofundado, que é subdividido como eletrônica para os mais novos, eletrônica aplicada, para os mais antigos, eletrônica avançada. Hoje eu vou estar falando com vocês na prática, ensinando aí, mostrando na prática o que é a região de corte de um transistor, a região de saturação e a região linear. Beleza? Aqui na nossa bancada nós vamos estar aprendendo isso e nós vamos começar a falar sobre eletrônica um pouco mais aprofundada, a eletrônica um pouco mais aplicada, porque eu já estou gravando, né, lá no nosso curso de eletrônica, tem lá, já está lá escrito, o pessoal que tem acesso à área de membro, vê, né, que tem lá eletrônica avançada, então eu já estou gravando para daqui a algum tempo estar com o treinamento todo pronto para vocês aí, meu colaborador, beleza? Vou posicionar a câmera aqui e nós vamos ver na prática isso. Corte, saturação, região linear aí de um transistor, beleza? Então vamos lá. Beleza, pessoal? Olha, tá montado na bancada o circuito com o transistor. Deixa eu aproximar um pouco mais lá. Deixa eu ajustar bem a imagem. Olha, eu tenho aqui um transistor TJB, NPN, legal? E eu tenho aqui um LED que vai nos mostrar exatamente ao momento do corte, o momento de saturação e a região linear, legal? Nesse momento o transistor está polarizado para trabalhar na região ativa, que é a região linear, aonde eu tenho o controle do fluxo da corrente entre coletor e emissor nesse potenciômetro aqui, olha. Eu posso aumentar e diminuir. Essa aqui é a região linear, a região ativa do transistor, tá? Ele está polarizado para justamente isso. Vocês estão vendo lá, eu consigo manipular a corrente que está circulando entre coletor e emissor. E essa corrente, eu tenho ali um LED aceso, como vocês estão vendo. Eu estou com os meus dedinhos ali no potenciômetro, estou ali variando essa polarização, lógico, e o LED fica aí aumentando e diminuindo o brilho dentro da região linear, que é essa aí, a região ativa, que dependendo
do que eu preciso, como por exemplo, o amplificador de áudio classe A, ele precisa trabalhar na região linear, na região ativa, onde você vai receber um sinal pequeno de áudio e o sinal de áudio, ele é lógico, é um sinal complexo, um sinal senoidal complexo, que você vê exatamente isso daí. Se a gente colocar no osciloscópio, nós vamos ver lá o sinal e aí o LED aqui nos dá um sinal visual, como se eu tivesse, né, com o sinal de áudio. No caso, eu estou fazendo isso, lógico, com o meu potenciômetro, tá? Eu estou variando. Legal? Vou dar aqui vamos dar uma olhada, uma estudada no circuito que eu montei. Tá aí, olha. Esse é o circuito. Legal? Deixa eu explicar para vocês. Eu tenho aqui o transistor, coletor polarizado diretamente aqui, ligado diretamente nos 12 volts. Legal? Eu tenho o emissor, que sai um resistor que limita a corrente para não queimar o LED, e o LED direto para o negativo. Na base, eu tenho esse potenciômetro que eu fico controlando com o dedinho, que está dividindo, tá? Eu tenho uma divisão de tensão, um divisor de tensão aqui, que vai estar calculado para que exatamente eu trabalhe na região linear, né? Essa região que nós vimos, aonde eu consigo acender e apagar o LED. Legal? Se eu quiser entrar em saturação, basta que eu venha polarizar diretamente. Eu arranco esse daqui, eu polarizo diretamente o transistor e aí ele entra em saturação. Se eu quiser entrar em corte, basta que eu faça uma polarização reversa dessa forma aqui e ele entra em corte. Legal? Eu vou fazer isso aqui na prática para a gente poder enxergar isso legal. O potenciômetro e esse resistor que aqui está fazem a divisão de tensão, tá? Esses dois aqui, vocês estão com uma visão bem legal. Então eu estou com o auxílio dos dois, eu estou na região a região linear, a região ativa, aonde para um amplificador de áudio é o ponto ideal. Se eu polarizar diretamente, ou seja, se eu tirar aqui o que está negativo, eu entro em saturação. E quando eu estou em saturação, olha só, observem só, vou mexer aqui, ó. Observe, estou mexendo, mas olha lá, ele não está mais atendendo o sinal da minha base, olha, porque ele está em saturação, ele saturou. Então não adianta eu variar a resistência, tá? Aqui o potenciômetro, que ele não vai obedecer mais, porque ele está em saturação. Vamos ver aqui de novo no circuito. O que eu fiz? Eu simplesmente anulei e polarizei diretamente sem a divisão de tensão. Então, se eu vim aqui nesse potenciômetro agora e ficar ajustando, ele não vai obedecer, porque automaticamente ele entra em saturação. O que é saturação? Nesse caso aqui, se eu tivesse agora com um sinal de áudio chegando na base, nessa forma de polarizar, o meu som na saída aqui, olha, ele estaria distorcido. Por quê? Porque ele está em saturação. Para o amplificador de áudio, que eu estou dando aqui como exemplo, não é legal. Porém, se eu colocar ele em corte, olha, eu estou na região linear, eu consigo. Se eu tirar o potenciômetro aqui agora, eu posso mexer, que não vai acontecer mais nada, porque ele está em corte. Ele simplesmente cortou, não tem mais sinal. E não adianta eu também mexer no potenciômetro. Se eu colocar aqui um sinal, eu estou com um sinal aqui senoidal, e se eu colocar lá, olha, ele não vai obedecer. Não vai obedecer, tá? O que eu fiz? Vamos lá para o circuito. Eu simplesmente anulei o potenciômetro lá e polarizei reversamente. E ele entrou em corte. Legal? Eu vou botar aqui agora, para a gente finalizar essa aula, eu vou botar aqui agora um sinal de áudio qualquer que eu tenho. Eu vou tirar esse potenciômetro, eu vou botar um sinal, nós vamos ver um sinal senoidal. Não sei se vocês estão tendo a visão bacana, deixa eu tirar aqui a luz. Vocês estão vendo ele fazendo o quê? É um sinal senoidal que está na frequência. Eu estou usando aqui o meu gerador de sinais, estou com 400 kHz, ou melhor, eu estou aí abaixo de 40
kHz. E eu estou, perdão, tá? 4 Hz, desculpa. Senão, se fosse 40 kHz, nós não estaria vendo essa piscada aí. Desculpa. Vocês estão vendo, então, ele variar. Ele está polarizado na região linear. Então, o sinal que eu estou colocando na base, ele está conseguindo ter o controle sem que haja o corte e sem que haja saturação. Se eu colocar aqui novamente o resistor e polarizar reversamente, ele vai entrar em corte e o sinal vai parar, ó. Parou o sinal. Deixa eu pegar aqui uma ferramenta que vai melhorar. Parou o sinal. Vou remover ele e ele vai voltar. Ele entrou na região linear. Se eu colocar em saturação, ou seja, eu vou colocar novamente o potenciômetro e ele vai entrar em saturação. E o sinal que estava na base acabou, eu não tenho mais controle sobre esse sinal, ó. Eu posso colocar o sinal aqui, que ele vai ficar aceso continuamente, sem ter aí a variação, sem que eu tenha o controle. Como repito, se fosse um sinal de áudio, estaria com som distorcido nesse momento. Se eu remover aqui, ele volta para a região linear, a região ativa do transistor. Então, na prática, nós conseguimos enxergar. Tudo isso é baseado em cálculos, ok? Eu tenho que calcular uma divisão ali para polarizar a base e existem projetos que eu preciso de trabalhar em saturação, existem projetos que eu preciso trabalhar em corte e existem projetos como o de áudio que eu preciso trabalhar na região ativa, na região linear, que é essa que vocês estão vendo. Muito legal, né, pessoal? A eletrônica é fascinante. Já me disseram que eletrônica é um dom que a pessoa tem, mas na verdade eu não creio nisso. Eletrônica é dedicação. Você estudando eletrônica na ordem, tá? Na ordem que você deve respeitar essa ordem, como eu sempre digo, é o que acontece no nosso curso. Uma etapa complementa a outra etapa. Faz com que a pessoa consiga aprender eletrônica e não tenha aquela visão de que, nossa, a eletrônica é difícil. Como, por exemplo, o que é eletrônica? Existem várias formas de você explicar eletrônica de uma forma bem simples. Eletrônica é o conjunto, né, de componentes eletrônicos que trabalham manipulando a corrente elétrica. Aí vem a pergunta: o que é corrente elétrica? É o fluxo ordenado dos elétrons. Aí vem a outra pergunta: o que é elétrons? Elétrons é uma das partículas de um átomo. Aí vem a outra pergunta: o que é um átomo? O átomo é a menor partícula de uma matéria. O que é a matéria? Então observe que foi uma pergunta sendo respondida por outra. Então você tem que vir aprendendo exatamente, conhecendo sempre a primeira pergunta que responde a pergunta seguinte. Se você for nesta ordem, você certamente vai aprender eletrônica e você vai entender que a eletrônica é algo muito fácil e simples. A gente vê às vezes um monte de vídeo legal, vídeo de fera, de gênio na internet com explicações incríveis de coisas, mas são coisas às vezes muito avançadas, que aí a pessoa que não conhece lá o que é a matéria, o que é átomo, o que é elétrons, o que é corrente elétrica e o que é eletrônica, nessa ordem, vamos dizer assim, a pessoa fica completamente, nossa, isso é muito difícil, e não é. Essa é a minha proposta no nosso curso de eletrônica. Vou deixar aqui, você que quer aprender dessa forma, com essa metodologia e com uma linguagem simplificada, lógico, sem perder a linguagem técnica, eu convido você a vir aprender eletrônica. Tenho muitos alunos aí que não sabiam nada de eletrônica, já estão aí fazendo seus primeiros concertos, já estão fazendo aí seus primeiros projetos, estão estudando, se dedicando e aprendendo eletrônica. Beleza, gente? Olha, na próxima semana, amanhã estarei aqui com mais um super vídeo aí dos 50 circuitos. Vai ser amanhã bem legal. Aguardo você aqui. Um forte abraço. Tchau, tchau.